Arisho Sekai do Brasil oferece o encontro que mudará a sua vida. Muito obrigado pela sua presença no seminário budista. O budismo é uma religião baseada nos ensinamentos de Buda. E há cerca de 2.500 anos, o nosso mestre Shakyamuni Buda nasceu na Índia, onde está marcado em laranja. E os ensinamentos dele são muito gratificantes, pois tornam esta vida moderna mais alegre e divertida. E a nossa instituição, Arisho Sekai, ela foi fundada no Japão em 1938 e é uma organização religiosa com base nos ensinamentos do budismo e gostaria de apresentar os nossos fundadores. O mestre fundador Nikkyo Niwano e sua fiel escudeira, cofundadora Myoko Naganuma. Grandes amigos. E o objetivo da nossa entidade é de aprender os ensinamentos de Buda e aplicá-los em nossa vida cotidiana. Pois aprender os ensinamentos de Shakyamuni Buda é algo novo e alegre. E praticar os ensinamentos é ainda mais divertido. É fácil e qualquer pessoa poderá praticar e começar a partir de agora para mudar sua vida. Hoje vamos aprender e praticar para nos tornarmos felizes juntos. Agora eu gostaria de apresentar o nosso slide, o nosso post criado pelo nosso membro Tiago. Tiago, muito obrigado sempre pelos lindos posts. Vamos lá. E o subtema de hoje é as 5 precauções que devemos tomar para alcançar a paz de espírito. Vamos retroagir nos primórdios, até a época quando o Buda, em carne e osso, pregava o sermão, especificamente aos seus discípulos leigos e leigas. Shakyamuni Buda tinha diversos discípulos. Tinha os monges, que eles largavam tudo para viver do ensinamento, e tinha os leigos, que eles eram discípulos assim, que continuavam vivendo em sociedade. E para essas pessoas que o Shakyamuni Buda prega. O Buda pregava com o propósito de salvar o mundo e as pessoas. E o que significa a palavra salvar? Neste caso, significa extinguir o sofrimento. Pois, segundo a visão científica do budismo, existem 8 sofrimentos em nossas vidas. Eu queria apresentar primeiro os 4 iniciais. Pode rodar mais um slide, por favor. Esses aqui são, acho que é o clássico, todo mundo conhece. Sofrimento do nascer, sofrimento do envelhecer, do adoecer e do morrer. Aí vocês vão me perguntar, poxa, mas nascer é tudo de bom, por que é sofrimento, na verdade, o budismo ele considera um sofrimento, sim. O simples fato da gente ter um corpo, o simples fato da gente vir ao mundo, a gente passa por dores. Tanto nós, como a nossa mãe também, Envelhecer, então, tem gente que afirma que a terceira idade é a melhor da idade, Mas a gente perguntando aqui para os membros, eles não concordam nem um pouquinho. Ninguém fala que a terceira idade é melhor. Adoecer, então, nem se fala, É um sofrimento. E o morrer, então? Bom, derivados desses 4 sofrimentos iniciais, existem esses outros 4, que são o sofrimento do separar de quem amamos, o sofrimento de encontrar pessoas de nosso desgosto e o sofrimento de não conseguir objetos, pessoas a qual desejamos, e o sofrimento dos 5 sentidos. Esse último aqui seria nós tornarmos reféns de nossas sensações. Por exemplo, a pessoa que é usuária de cigarro, assim, ele dá quando ele fuma, dá aquela sensação de tranquilidade, Então ele sempre busca obter mais. Então ele acaba fumando mais e mais, E acaba caindo no vício.
acredito que todos vocês aqui, os presentes, quem estão nos assistindo, devo ter passado por um desses 8, né? Pelo menos. Então, o que podemos fazer para evitar esses 8 sofrimentos? No budismo, entre muitos ensinamentos, existe o óctuplo nobre caminho. Esse tema ele será discutido mais no final do seminário, tudo bem? E o mestre fundador, gentilmente, ele resumiu os 8 ensinamentos em 3 principais. Isso, na verdade, essa matéria aqui, a base desse seminário, ele foi lançado na revista Kosei em 1983 e relançado na edição de 2025. Tá? Então, o mestre fundador fala que nós precisamos ter a correta visão, o correto pensar e a correta ação. Esses 3 aqui, resumindo, fica assim, pois quando vivemos através dessas 3 aqui, né, vivemos corretamente, nós extinguimos o sofrimento. E para o correto viver, o que nós, budistas leigos, atuantes na sociedade, devemos seguir, em essência, no cotidiano? Aqui o mestre fundador fala, né, ele parece anacrônico, mas para o correto viver, o mestre fundador indica o que não devemos fazer. Ou seja, as 5 precauções, os 5 maus exemplos que devemos evitar. E são eles. Primeira regra é não matar. Segunda regra, não roubar. Terceiro, não cometer adultério. Quarto, não mentir. E o quinto, não beber. Estas 5 precauções, se obedecidas em nível individual e coletivo, contribuem para a formação de uma personalidade correta, uma família tranquila, uma comunidade harmoniosa e uma sociedade pacífica. Parece lógica, não parece? E mas, infelizmente, nós observamos muitas sociedades, muitos países em que essas 5 precauções não são evitadas, não é mesmo? Agora, eu gostaria de detalhar cada um desses 5 alertas com comentários pessoais do mestre fundador. Esse aqui é bacana, viu? Primeiro, o não matar, né? O mestre fundador fala: todos os seres vivos deste mundo, seres vivos incluso vegetais e animais, eles são seres vivos também, possuem um forte desejo de viver intensamente até a chegada da sua hora. E interromper este desejo sem razão nenhuma é errado e cruel. E quando um ser humano mata sem a necessidade, acaba criando perturbações em sua consciência. Isso aqui é verdade, né? Aqui, tirando-se a grande regra da natureza, excetuando, né, a cadeia alimentar, nós devemos evitar matar sem necessidade. Tirando essa regra, tá? Isso aqui, essa cadeia alimentar, ela é essencial para a manutenção da vida, né? Todos nós conhecemos, né? Tem uma planta, aí um herbívoro come uma planta, o carnívoro come esse bicho herbívoro, e o outro carnívoro pega, né? Infelizmente, sem isso aqui, não existe mundo, não existe vida nesse universo, tá? E aqui eu queria acrescentar mais uma dica aqui, né? O desperdício de comida ou comer em excesso sem necessidade também é uma forma de matar sem necessidade. Cuidado, gulosos. Entretanto, o mestre fundador destaca que a maior transgressão desta regra é a guerra. O ser humano matar um semelhante é o pior dos crimes. Infelizmente, o mundo está saturado de guerras, né? A Primeira Guerra Mundial. Já tivemos vários conflitos, né? Milhares de conflitos, mas a gente vai pegar os 2 principais. A Primeira Guerra Mundial, ele
tiveram que matar 20 milhões. O ser humano matou 20 milhões do seu semelhante. A Segunda Guerra Mundial, que é esse caso, ele acabou com a vida de 80 milhões. Entretanto, o mestre fundador ele toma muita atenção assim, né, no que está acontecendo hoje no mundo, a corrida armamentista nuclear. Eu já ouvi falar assim, dizem, né, que se fazer duas categorias aqui, ó, em uma guerra nuclear local entre duas potências, por exemplo, Índia e o país vizinho, Paquistão, eles se odeiam, ambos têm armas nucleares, né? Se envolver uma pequena guerrinha lá no meio deles, a quantidade de vítimas diz que não vai ser na casa dos 20, 80 milhões, serão na casa de milhões, milhares de milhões, ou seja, bilhões. Um provável conflito entre duas nações locais resultará na morte de 1 a 2 bilhões de pessoas. E se o conflito for mundial, por exemplo, Estados Unidos versus China e Rússia, aí a vítima, os especialistas estimam a casa dos 7 a 8 bilhões. É extermínio da raça humana total. E o mestre fundador fala, isso deve ser evitado a todo custo. Nós devemos evitar isso aqui a todo custo. Tá? Vamos ao segundo. Não roubar. Não há nada mais covarde do que subtrair sem esforço um bem conquistado por terceiros. É um crime que desestabiliza a ordem na sociedade. Pessoas que roubam e fazem sofrer os outros mancham a sua própria consciência e involuntariamente se tornam infelizes. Aparece a pessoa que rouba assim com uma certa frequência, a expressão, os resultados são visíveis no rosto da pessoa, infelizmente. Terceiro, não cometer adultério. O mestre fundador afirma que, infelizmente, a sociedade deixou esta precaução de escanteio. Está cada vez mais tolerada. Mas ele chama a atenção assim. Observem estas pessoas. O Ricardão, conquistador de casadas, né? Será que elas são felizes de verdade? Será que vivem em um real estado de paz de espírito? Vira e mexe a gente escuta nos jornais, né, que um Ricardão é assassinado, levou facada do traído, tudo, né? Eu acho que isso não é paz de espírito, não. Vamos evitar, gente. Quarto, não mentir. O mundo e a sociedade são estruturados em relações de confiança. E a mentira simplesmente desmorona essa relação de confiança. É um pecado grave. E geralmente, aqui o mestre fundador dá uma dica assim, a mentira não termina num simples ato, pois o mentiroso, para sustentar uma mentira, precisa criar outras duas mentiras. E para sustentar essas duas mentiras, ele precisa criar outras 4 mentiras. É uma progressão aritmética, né? E quando mentir vira hábito, a consciência se torna instável. Para vivermos com singelidade e tranquilidade, devemos evitar mentir. E o quinto, não beber. Aqui não significa evitar totalmente o álcool. Significa não ser consumido por ele. Tipo, não beber que nem um gambá, que nessa figurinha aí. Beber é permitido. O próprio Buda fala, né? E como prova, o mestre fundador destaca um trecho do Sutra Budista Primordial. Esse sutra, na verdade, é um registro fiel de tudo que foi dito pelo Buda carne e osso. Nele se lê: não se deve criar gosto por más ações e não se deve passar do limite ao ingerir álcool. Tá? É só não exagerar. Gostaria de acrescentar um comentário particular. Eu acredito que nesta quinta precaução, não beber, se inclua qualquer tipo de vício. Vício do cigarro, o próprio cigarro, vício da bebida, ou mesmo o vício do jogo, né? Jogo de azar, também eu acredito que seja um vício. O tigrinho, por exemplo, né? Vamos evitar, não podemos nos tornar reféns deles. Conclusão.
O ensinamento deixado por Shakyamuni Buda para nós, seguidores leigos, que praticamos em nosso cotidiano dentro da sociedade, na verdade não são práticas impossíveis, né? Nenhum desses 5 precauções assim é impossível de evitar, né? São ensinamentos adequados aos seres humanos em nosso atual nível de desenvolvimento. Pois quando estas 5 precauções são respeitadas, a pessoa obtém paz de espírito e isso acaba meio que influenciando, essa impressão é influenciada positivamente na sociedade, né? E tenham em mente que estes são os requisitos mínimos para a manutenção de uma sociedade harmoniosa, sem conflitos, conclui o mestre fundador. Esse foi o tema desse seminário, né? Mas eu gostaria aqui de dar mais um passo além, elevar um pouco o nível do seminário. E eu gostaria de focar justamente nessa frase, nessa última frase do mestre fundador. Ele falou assim: tenha em mente que estes são os requisitos mínimos para a manutenção de uma sociedade harmoniosa, né? Quando a gente segue estas 5 precauções, nós evitamos o retrocesso, né? A gente está no grau 5, né? A gente mantém-se no grau 5 com essas 5 precauções. Jamais vamos retroagir, voltar para 4, 3, 2. Tá? Mas o mestre fundador e o mestre presidente, eles querem mais, eles desejam o nosso desenvolvimento, a nossa evolução. E para isso, eles nos recomendam algumas ações, com o propósito de despertar a nossa natureza búdica. Primeiro, vamos descobrir o seu conteúdo. O que é a natureza búdica? Ela é composta por esses 4 pensamentos. O primeiro é o pensamento de querer fazer feliz o próximo, é o di, né? O segundo é o ri, que é o pensamento de querer eliminar o sofrimento do próximo. O terceiro, ki, é o pensamento de alegria em ver a alegria do próximo. E o sha é o pensamento de não esperar retorno por um favor realizado. Resumindo, é o pensamento de querer dar alegria ao próximo. A natureza búdica está em um nível, é outro nível, gente, isso aqui. Nós saímos da condição de não retroceder para uma postura em evoluir. Aqui eu gostaria de fazer uma marcação. Aqui, nós temos que sair da condição de focar em si para focar nos outros. Porque pensa comigo, essas 5 precauções que a gente deve evitar, na verdade é para a gente, né? Não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo, né? Já a natureza búdica, a gente sai do foco em nós para focar no outro. Pensamento de querer fazer feliz o próximo. Querer eliminar o sofrimento do próximo. Tá? Isso é importante. Sair do foco de si para os outros. Agora, vamos nos concentrar nas ações recomendadas para o despertar desta natureza búdica. Vamos lá, vamos fazer essas 4 ações para a gente despertar nossa natureza búdica. A primeira ação seria as 3 práticas, que são, primeiro, dizer bom dia, segundo, responder prontamente, terceiro, devolver ao lugar. Somente essas 3. Acharam fácil? O segredo é praticar sem falta. Agora vamos para a segunda ação, para a manifestação da natureza búdica, que seriam as 4 palavras. O segredo aqui primeiro, é o dizer obrigado. Segundo, dizer desculpe-me. Terceiro, dizer sou feliz. E quarto, é o elogiar. E o segredo é repetir várias vezes. Vamos para a terceira ação, para despertar a natureza búdica. É a recitação da meditação da compaixão. Aqui nós temos um resuminho, que é: fazei com que eu seja feliz, fazei com que as pessoas que estimo sejam felizes,
Fazei com que todos os seres vivos sejam felizes. Fazei com que sejam felizes as pessoas que não estimo. E fazei com que sejam felizes as pessoas que não gostam de mim. Esse nós recitamos uma vez por dia. A primeira ação é para a gente, né? Que eu seja feliz. Já o restante das ações são destinadas para os outros. As pessoas que estimo sejam felizes, que todos os seres vivos sejam felizes. E esses dois de baixo são um nível acima, hein? Desejar a felicidade das pessoas que não estimo e que não gostam de mim não é para qualquer um, não. Agora vamos para a quarta ação, que é a atividade da doação de uma refeição ou de alimentos não perecíveis. Esta é composta de 4 etapas. Né? Primeiro, nós deixamos de fazer uma refeição. E segundo, com isso nós sentimos a fome, a inconveniência e outros efeitos colaterais. Terceiro, nós oramos pela felicidade das pessoas que passam fome. E quarto, nós doamos o dinheiro que deveria ter sido para nos alimentarmos. Nós realizamos esta ação 2 vezes ao mês. Mais um slide, por favor. Obrigado. Esse aqui é difícil, né? Mas o que vale nessa prática é a gente sentir fome. Quando a gente passa fome, né, a gente entende o que o outro está passando. Por isso que a gente sente fome e oramos pela felicidade das pessoas que passam de fome. Tá? Todas as ações apresentadas estimulam a manifestação da nossa natureza búdica. No início do seminário, eu afirmei que no budismo existem, entre muitos ensinamentos, existe o óctuplo nobre caminho. E esse, na verdade, é um dos temas do estudo do budismo, da aula de estudo do budismo. E esta é oferecida em 9 aulas ao longo do ano. Caso se interessar, a primeira aula acontecerá às 15 horas do dia 28 de março. Por favor, venham em nossa igreja ou assistam via Zoom ou via passivamente no Instagram. Né? Além dessas atividades, nós realizamos em média um grande evento por mês. E o próximo evento será no dia 22 de fevereiro. Nós realizamos a cerimônia da entrada de Buda no Nirvana. Por favor, venham. Estão todos convidados. Também temos o coral e a banda. Para quem se interessar por música, é uma ótima oportunidade. A única condição para participar é tornar-se membro amigo. Tá joia? E para os budistas, viver seguindo nossa natureza búdica, presente dentro de nossos corações, significa trilhar o caminho mais curto para a felicidade. Nós aqui estamos localizados no bairro da Vila Mariana, mais precisamente pertinho da estação Chácara Clabin do metrô. Para obter mais informações, visite o nosso site, o nosso Facebook, o nosso Instagram e o nosso canal no YouTube também. E você que chegou aqui, não esquece de dar um like se você gostou, compartilhe com quem você gosta e se você não está inscrito, se inscreva em nosso canal. Vamos nos tornar felizes juntos. Obrigado.